Olá, obreiros! Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Olha, hoje eu estou aqui, mais uma vez, para mostrar a importância deste grande projeto Momento do Obreiro. A importância espiritual para a vida de todos os obreiros. Aliás, este projeto, ele tem como propósito principal ajudar. Exatamente isso. Levar a todos os obreiros um alimento espiritual. Por isso, bispos e pastores estarão ali gravando mensagens espirituais para que sejam postadas através do Momento do Obreiro, conteúdo espiritual. Exatamente isso. O que nós teremos através deste projeto Momento do Obreiro serão conteúdos espirituais, alimentos que farão com que o obreiro cresça na sua vida espiritual, desenvolva no seu ministério. E eu vejo esse projeto, Momento do Obreiro, como o cuidado de Deus para a vida dos obreiros. Por isso, a importância de nós divulgarmos esse trabalho a todos os obreiros. Eu quero que você possa marcar através do Facebook, tá aí o endereço do Facebook, Bispo Carlos Quintanilha. Eu quero que você venha marcar todos os obreiros através também do Instagram, né? @bp_Quintanilha, e principalmente pelo YouTube. Eu quero que você venha viralizar para todos os obreiros esse grande projeto pelo YouTube. Você vai lá se inscrever e sinalizar o sininho para que você possa receber as notificações de todos os vídeos postados deste grande projeto, aonde bispos e pastores estarão ali gravando mensagens espirituais. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Aonde tiver um obreiro, no Brasil e no mundo, vai chegar esse conteúdo espiritual para o alimento e para o crescimento. Também através deste projeto, como já foi falado em um outro vídeo, estaremos tirando as dúvidas dos obreiros. Você vai mandar as perguntas pelo inbox do Instagram, tá bom? E ali, bispos estarão respondendo a sua pergunta. Bispos e pastores estarão respondendo ali, tirando a sua dúvida. Porque muitas das vezes a sua dúvida é a dúvida também de milhares de outros obreiros. Estaremos ali selecionando e bispos e pastores estarão respondendo também, tirando todas as suas dúvidas. Certamente esse projeto vai abençoar a sua vida. Mas o segredo é justamente você compartilhar. Aliás, o obreiro que tem amor ao próximo, ele tem o prazer de compartilhar aquilo que é bom. Você observa que o mundo é assim. A notícia ruim ou aquilo que é negativo se espalha com uma facilidade, não é verdade? Porém, nós somos de Deus. E a pessoa que é de Deus, a pessoa que tem a unção de Deus em suas vidas, ela tem o prazer de compartilhar aquilo que é bom. E muitas das vezes, através deste compartilhamento, essas mensagens, esse conteúdo espiritual vai chegar na vida de muitos obreiros que você não conhece, mas você vai estar ajudando. Assim como o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, na verdade, ele foi o grande exemplo. Ele se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava com aquele que estava do seu lado. Ele cuidava dos seus discípulos.
E os seus discípulos foram os maiores ganhadores de almas. Mas o Senhor Jesus, ele tinha amor. Ele cuidava daqueles que estavam ali do seu lado. O grande exemplo foi Pedro, não é verdade? O apóstolo Pedro. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz assim, olha, Pedro é avisado. No versículo 31 ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha só o que o Senhor Jesus disse para Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Eu queria que todos pudessem atentar para 3 pontos importantes. Todos os obreiros que estão agora acompanhando esta mensagem, põem atenção nesses 3 pontos importantes. O primeiro, o diabo estava investindo pesado contra a vida de Pedro. Porque, na verdade, o diabo sabia do potencial que Pedro tinha. Apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, Pedro foi chamado por Deus. Pedro foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um ganhador de almas. Então, o diabo investiu pesado para destruir a vida de Pedro, para que a fé dele viesse desfalecer. É como também, muitas das vezes, o diabo investe contra a sua vida. Porque o diabo, ele sabe que o obreiro, ele foi chamado para ganhar almas. Qual é o objetivo do obreiro? Para que o obreiro ele é chamado? Quando a senhora foi chamada, não é verdade? Quando o Senhor foi chamado para ser um obreiro, qual foi a pergunta que o pastor fez? Qual foi a pergunta que o bispo fez para o senhor, para a senhora? Para que você quer ser obreiro? E qual foi a resposta? Ganhar almas para o reino dos céus. Ou seja, a sua alma está ganha para Jesus, mas através da sua alma serão ganhas outras almas. E é aí que o diabo ele investe. Por quê? Porque o diabo não quer que ganhemos almas para o reino de Deus. O diabo ele investe pesado para destruir a vida do ganhador de almas. E o diabo sabia que Pedro seria um grande ganhador de almas. O diabo também sabe que o Senhor, que a senhora, também é um grande ganhador de almas. Afinal de contas, foi para isso que o Senhor, que a senhora, foi chamado. Não é verdade? Segundo ponto importante, ele disse, olha, Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nos deixou um grande exemplo. Imagine o Senhor, a senhora, obreiro. Se o Senhor Jesus rogou por Pedro, imagine cada um de nós. Não temos que rogar a Deus pelos nossos irmãos obreiros? Que talvez a sua fé tenha sido massacrada, sabe? O diabo tem investido pesado para destruir a fé dos obreiros. O diabo tem investido pesado para tirar os obreiros da obra, para distanciar os obreiros da obra de Deus. Então, o Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Não é o que diz a Bíblia que nós temos que ser imitadores de Cristo? Se o Senhor Jesus se preocupou com Pedro, rogou a Deus por Pedro para que a fé dele não viesse a desfalecer, imagine cada um de nós. Nós temos que rogar a Deus, nós temos que pedir a Deus
em favor dos nossos irmãos obreiros. Em favor dos nossos companheiros de batalha espiritual. E quando nós compartilhamos, por exemplo, esse trabalho, esse projeto, nós estamos nos preocupando com outros obreiros. Você consegue entender a importância? E o Senhor Jesus disse: Pedro, quando se converteres, fortalece os seus irmãos. É forte, não é verdade? Porque esse é o sentimento de quem é convertido. É esse amor que nós temos pelo próximo. E esse projeto, Momento do Obreiro, é justamente para fortalecer os nossos irmãos obreiros. É forte, não é verdade? Mas Jesus disse: olha, quando te converteres. Ou seja, Pedro estava com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ele estava ali vendo os milagres de Jesus, mas ainda não era convertido. Que coisa, não é verdade? Em outras palavras, Pedro não estava ainda 100%. E não havia na vida de Pedro ainda, sabe, a entrega total. Mas Pedro respondeu para o Senhor Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Que coisa, não é verdade? E você conhece a história. Pedro negou Jesus. Mas Pedro, ele foi avisado. Mas o problema de Pedro era o orgulho, sabe? Ele achava que estava bem, mas ele não estava. Pedro achava que estava pronto, mas ele não estava. E é isso muitas das vezes que prejudica os obreiros. É verdade. É aquele obreiro que muitas das vezes acha que está pronto. Ele acha que está 100%. Ele acha que sabe de tudo. Tem obreiros que ele acha que não precisa mais. Mas na hora da luta, na hora da prova, ele nega Jesus. E é por isso que existem muitos obreiros que hoje estão longe da obra de Deus. Por quê? Achavam que estavam bem, mas na verdade não estavam bem. E na hora que tiveram que provar sua fé, e na hora que tiveram que provar o seu chamado, foram reprovados e negaram Jesus. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção, obreiro, para a importância desse projeto Momento do Obreiro. Porque esse projeto espiritual vai fortalecer aos nossos irmãos obreiros. Esse projeto vai avivar a vida de todos os obreiros do Brasil e do mundo. Aonde quer que exista um obreiro, talvez lá, sozinho, aquele obreiro que às vezes se sente esquecido, longe, lá às vezes no interior, no meio do mato. É verdade. Aquele obreiro que muitas das vezes ele acha que ninguém se preocupa com ele. Eu quero através desse projeto dizer para você, obreiro, que Deus se preocupa muito com a sua vida. E por isso Deus colocou no meu coração esse grande projeto, onde bispos e pastores estarão gravando mensagens espirituais para te ajudar. Acompanhe comigo, esteja junto comigo através das minhas redes sociais, onde serão postadas todo o conteúdo do projeto Momento do Obreiro. Agora, o que nós temos que fazer é compartilhar e levar ao conhecimento de todos os obreiros este grande projeto espiritual. Pedro é avisado, diz a Bíblia.
Hoje Deus está nos avisando. O Senhor Jesus, que outrora chegou para Pedro e alertou a Pedro, hoje o Senhor Jesus está alertando a cada obreiro. Sabe para quê? Para te fortalecer. E para que através da sua vida, obreiro, aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, muitas almas sejam ganhas para o reino de Deus, tá bom? Olha, ore por esse projeto. Eu quero chamar você que está acompanhando, todos os obreiros, a orar. Vamos entrar juntos em oração para que esse projeto, Momento do Obreiro, seja uma bênção para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Até lá!